Fala pessoal, tudo bem? Professor Werlen aqui no Laboratório de Redação para mais uma aula. Antes de começar nossa aula, vamos relembrar, recapitular o que falamos até aqui. Vale lembrar que o nosso foco, meu caro aluno, não é adivinhar um tema. Nós não trabalhamos nessa perspectiva. A ideia é que você aprenda a argumentar sobre qualquer tema e esteja preparado para o seu vestibular ali no Enem. Beleza? Então, olha ali, eixo temático. O que nós trabalhamos já no eixo temático? O primeiro eixo temático que trabalhamos foi violência contra os animais no Brasil. Violência contra os animais, falamos sobre biopirataria, trabalhamos alguma coisa das cantigas infantis, lembram? Atirei o pau no gato, que elas acabam influenciando as pessoas, de certa maneira, a praticar o ato de violência contra o animal. E falamos também da questão do sentimento de impunidade das leis. Falamos sobre o bullying na sociedade brasileira, conversamos com vocês sobre a diferença entre o que é brincadeira, o limite do humor e aonde chega o bullying. O que ele pode ocasionar na vida da pessoa, principalmente se esse bullying for para a internet. É o que nós chamamos de cyberbullying. Conversamos um pouquinho com vocês, falamos sobre o falar brasileiro, essa diversidade que existe em nosso país, mas infelizmente há um sujeito ou outro que não aceita, acaba ignorando e praticando também um certo tipo de violência. E essa violência é o que nós chamamos de preconceito linguístico no Brasil. Depois falamos sobre liberdade de expressão, que as pessoas às vezes falam, eu estou falando isso porque é minha liberdade de expressão. Mas quando na verdade é o quê? Discurso de ódio no Brasil. Foi assunto que nós trabalhamos até aqui. Falamos sobre violência contra a pessoa idosa no Brasil. Lembra daquela situação que eu falei com vocês que algumas entidades bancárias acabam aproveitando da situação, da fragilidade do idoso, às vezes com empréstimo com juro abusivo. Falando também dos golpes na internet. E hoje, professor, o que nós vamos fazer? Para finalizar esse eixo temático violência, aluno, não quer dizer que são somente esses temas. São alguns com várias propostas argumentativas para que você tenha consciência, para que você aprenda a como argumentar sobre qualquer tema. Como falamos, nosso foco não é adivinhar, e sim te preparar para o vestibular. Então o nosso tema de hoje é violência no trânsito brasileiro. Violência no trânsito brasileiro é uma proposta textual muito forte, não caiu em nenhum vestibular, nem no Enem. É por isso que nós também estamos no aguardo desse tema. E após essa aula, eu tenho toda certeza que você, meu aluno, vai estar preparado. Olha lá! Vamos recapitular ali. Violência contra os idosos. Lembra daquele aspecto do preconceito com a fragilidade? A questão da idade, eles começam a ficar mais frágeis. Falamos também sobre a questão da área do conhecimento. Lembra da competência 2, a área do conhecimento? E eu falei com vocês que, dependendo da situação, você pode utilizar até mesmo o desenho. No caso, usamos esse filme, Altas Aventuras. E falei como proposta de intervenção e para auxiliar a você a pensar no seu texto como programas de esclarecimento. Por quê? Vamos recapitular. O idoso ele tem os direitos. Temos até mesmo alguns programas para eles, alguns eventos. Mas será que eles sabem disso? Professor, o meu avô sabe, mas o seu avô é todo mundo? Não. Então nós precisamos analisar no contexto geral. Será que toda a sociedade sabe, toda a sociedade idosa sabe dos direitos que possuem? Não sabe. Então por isso, os programas de esclarecimento. Conversamos muito com vocês sobre isso. Então, o que nós vamos falar hoje? Quais são os argumentos que nós podemos utilizar para a violência no trânsito? O jeitinho brasileiro. Lembra aquela famosa frase que vocês utilizavam? Eu espero que não, mas muitos alunos utilizam o seguinte: prof, não dá nada, pode fazer que não vai dar nada. É o jeitinho brasileiro. E esse jeitinho brasileiro faz com que o desrespeito às leis, a nossa legislação voltada para o trânsito. Vou falar com vocês também uma área do conhecimento, um filme muito bacana, Velozes e Furiosos. Professor, você está querendo dizer que Velozes e Furiosos
ele alimenta a violência no trânsito? Não é bem assim. Mas nós vamos falar nessa aula como que você pode utilizar Velozes e Furiosos como área do conhecimento. E, por último, nós vamos falar como propostas de intervenção, educação no trânsito. Olha lá, meu amigo, essa placa. Pare. Dá uma olhadinha. Será que você já andou de carro, ônibus, moto? Você já vivenciou em algum momento o motorista, o condutor, ele respeitar essa placa? Será que realmente ele para, vai observar ao lado, se vê algum carro ou outro? Infelizmente, se você disse que não, já começou a ver uma falha aí. Se você diz que sim, não, professor, todo mundo que anda comigo, essas pessoas respeitam, sim, essa placa. Perfeito. Será por que respeito? Ah, professor, porque aqui em casa nós trabalhamos muito essa questão de educação no trânsito. Olha, então você já tem mais ou menos uma proposta de intervenção aí, somente com essa placa. Olha essa outra. Proibido estacionar, né? E proibido parar e estacionar. Professor, essa questão aí que você está falando tem a ver apenas com estacionar ou não estacionar. Sim, meu caro aluno, mas à medida que o brasileiro desrespeita essas leis, essas regras, com o famoso jeitinho brasileiro, pode ocasionar outros problemas. Então, começa pouquinho, vou desrespeitar isso, vou desrespeitar aquilo, e depois vai acontecer outros problemas que nós vamos apresentar para vocês. Olha aí, ó, vermelho, amarelo e verde. Não estou ensinando isso a vocês, não é o meu foco, eu não faço isso, eu sou um motorista prudente, mas olha ali o vermelho. Talvez alguém que deve estar assistindo neste momento, o pai, o responsável, já falou isso ou já ouviu alguém falar isso. Eu espero que já ouviu e a partir dessa aula vai também ser um professor para educar as pessoas no trânsito. Vermelho. Já ouvi muito falar, olha, vermelho, dá uma olhada para o lado se não tem polícia, ou o radar e ó, passa. O amarelo, acelera. O amarelo, acelera que dá tempo, não é isso? Esquece que o amarelo é atenção. Não, dá uma olhadinha, acelera, vai, dá tempo. E o verde fica por si só, acabam passando. Mas perceba que são 3 sinais que às vezes a falha, o não respeito a alguns desses ali pode ocasionar uma violência no trânsito. Então você já começa a pensar aí no seu processo argumentativo. O seu processo argumentativo, ele precisa girar em torno disso, que as pessoas não valorizam, não aceitam e por quê? Há talvez um sentimento de impunidade. Olha, pode fazer isso que não vai dar nada. Pode fazer tal coisa porque eu vi alguém fazendo isso, pagou uma multa e não aconteceu nada com ele. E esse problema, esse pensamento do brasileiro vai matando muita gente. Muitas pessoas vítimas do trânsito no Brasil. E o pedestre também tem culpa, tá? Não vem só com o motorista. Ah, a culpa é do motorista. Não, você pedestre. Eu, pedestre, também tenho culpa. Quantas vezes eu passei em um lugar que não deveria passar, indevido? Ah, a faixa pedestre é lá do outro lado. Ah, tá vindo carro nenhum, eu vou passar. Com o celular na mão, né? Com o fone, ouvindo um pancadão e o fato acontece. O acidente acontece. É uma violência também. Então, há uma imprudência por todos quando nós falamos sobre a violência no trânsito. Olha isso aí, o motorista atropelou e foi o quê? Solto. Olha essa outra notícia. Motorista que atropelou, ele foi solto. Olha a outra notícia. Motorista, ele não prestou socorro e foi também solto. Aí, professor, então agora o problema não é nosso. O problema é das leis. Perfeito. Já perceberam que nós, sem começar propriamente as argumentações, já mostrei para vocês vários argumentos? Olha a outra questão ali, das leis. Se existe uma lei, se existe um código, professor, então por que essas pessoas não estão sendo penalizadas? Aí a gente vai precisar jogar a crítica. Você, enquanto aluno, precisa mostrar isso em seu texto. Beleza? O que é trânsito? O que você pensa de trânsito? Às vezes a gente fala bem assim, pelo menos aqui na Grande Vitória, nós temos o costume de falar bem assim, olha, estou preso no trânsito. As
Pensamos como engarrafamento. A questão da variação linguística, cada estado acaba falando o seu, mas nós aqui da Grande Vitória falamos assim: estou preso no trânsito. Mas o que é trânsito? Olha, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, ele tem como conceito de trânsito o quê? Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas. Então, eu, você, os 2 filhos e o cachorro também faz parte de um trânsito. Olha lá, veículos e animais. O seu cachorrinho que você, às vezes, carrega por aí, anda com ele, sem coleira, sem corrente, e aquele cachorro às vezes sai, acaba sendo atropelado, ou faz com que o motoqueiro caia, ele também é o culpado, na verdade você é o responsável, e ele pode ocasionar uma violência no trânsito, porque ele faz parte do trânsito. Olha, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Então, só para você pensar, praticamente tudo aquilo que envolve a sociedade que está na via faz parte do trânsito. Todos são responsáveis pelo trânsito seguro. Então, é muito fácil para você, aluno, apontar o erro no motorista. É muito fácil para você apontar o erro no motoboy, no motoqueiro. E você, pedestre, qual é o seu erro? Olha que estratégia bacana. Você vai argumentar o seu texto e logo após, olha, todos os alunos, parcela dos alunos, né, dos candidatos ao Enem, eles vão falar sobre que o motorista é imprudente, que o motorista é imprudente, que o motorista é imprudente. Mas você é diferente. Você vai mostrar, olha, tem parte, sim, parcela de culpa do motorista, mas o pedestre também tem sua culpa. Olha como que é argumentar diferente, de uma forma mais inteligente. Ok? Olha lá então, argumentos e problemas para você colocar no seu texto. Vale lembrar que nós vamos jogar aqui vários exemplos, vários argumentos. Não quer dizer que você vai pegar tudo isso que eu estou falando para você e vai jogar no seu texto, até porque em 30 linhas você não consegue. Tá? Você vai selecionar. Aí é seu papel de leitor, de crítico, porque nós estamos aqui para formar opinião. E às vezes você fala, olha, eu gostei dessa ideia que o professor pegou, mas eu quero pegar isso que eu penso, mais o que ele pensa, nós vamos preparar um texto aqui. É isso. São informações. E não são somente essas, tem outras. Olha lá, a violência no trânsito é uma relação social de imposição. Relação social de imposição. Pense em imposição. Eu chego dentro da minha casa e eu tenho um irmão mais novo e eu quero impor sobre ele. Olha, ei, fique em silêncio. Olha a relação de imposição. Olha o poder aí, hein? Passa o controle remoto. Olha o poder, o sentimento de poder. Mas, quando eu falo violência no trânsito é uma relação social de imposição, eu estou falando na questão com juízo de valor negativo. Isso é horrível, isso é ruim. Isso tem falha, isso tem consequências. Porque, na qual os agentes, motoristas principalmente, que nós falamos com vocês, atingem fisicamente outro ser humano por intermédio de um meio de transporte. Seja ele carro, bicicleta, ônibus e, né, às vezes um patinete, às vezes um skate. E isso, você que está na bicicleta, sai aí empinando no grau, eu vou no grau, né? O aluno gosta muito disso. Pegou a bicicleta, vou para a escola no grau. Aí vai no grau, beleza, atropela alguém, atropela o idoso, atropela o animal, olha, juntando os temas. Mas você também pode ser um agente que vai praticar essa violência. Lembra que nós falamos na conclusão que nós temos vários agentes? Infelizmente, você pode ser esse agente que vai praticar esse tipo de violência. Então, meus queridos, o que também pode ocasionar essa violência no trânsito? Olha aí, vamos ler comigo? A falta de infraestrutura para suportar e receber a nova demanda. O que ele faz? Ocasiona recordes de engarrafamentos em muitas cidades. Tá, professor, isso aí é normal. Por que isso vai ocasionar o trânsito? Você vai ver um monte de buzina. O motorista começa a ficar desesperado. O motorista começa a perder o controle. E aí ali começa, quer em alta velocidade, quer passar em lugares indevidos. As leis que nós falamos, ele não quer respeitar. Então o engarrafamento também é uma causa para essa consequência. Além da superlotação nas vias e nas estradas de acesso, há um problema mais grave, aí que nós falamos ali, é a violência no trânsito. Quando você fala em trânsito, nós temos é como se fosse uma bolsa cheia de problema. Eu tenho os assaltos, eu tenho um carro quebrado, eu tenho uma via, mas tudo isso se resume ali, violência no trânsito
Lembrando que você sempre precisa especificar se for uma temática dessa. Violência no trânsito brasileiro, ok? Mas essa falha de hoje, não. Será que é culpa da atual gestão aí do seu município, do nosso estado ou do Brasil? Não. Tem falhas históricas no planejamento urbano das cidades. Simples assim. Eles planejam e às vezes parece que não calculam de uma forma correta que vai haver o quê? A questão de mais carros, mais ônibus, mais veículos nas estradas. E também nós temos a expansão, desenfreada e desordenada. Por que isso aí, professor? O que é essa expansão? As pessoas começam a construir em lugares indevidos. Calma aí, professor, mas é uma outra problemática. Eu só estou mostrando para você que há caminhos para resolver isso aí. Beleza? Olha a outra questão. Falta de educação para o trânsito. Falta de educação para o trânsito. Quando que na sua escola conversaram sobre violência no trânsito? Professor, conversaram em maio. E aí? Mas qual dia? Não, só em maio. Então, quando nós falamos do processo educativo, ele precisa ser constante. Na sua redação, você precisa apontar isso aí. Ok? E também a falta de quê? De exercício de valores como paciência e gentileza. Eu, que sou motorista, constantemente, às vezes eu vejo um carro tentando entrar numa via, eu paro o meu carro. Obviamente, eu olho para o lado, ver se dá para parar, sai. E as pessoas até, nossa, ele parou para mim, quase choram. Por quê? O Brasil, infelizmente, não é normal essa gentileza. Porque é aquela questão da pressa, querer chegar logo, sai atrasado, e isso pode tirar a paciência do motorista e, às vezes, atropelar um pedestre, bater em uma colisão. Então, são problemas que nós precisamos colocar. Então, a falta de educação no trânsito e a falta de exercício de valores para isso aí, são argumentos e problemas que você pode jogar na sua redação. Mas, professor, você está dizendo isso aí, quando você tira a carteira, você não faz um curso? Ali, não tem todo? Sim, só que a teoria lá é uma teoria muito parcial, uma teoria muito simples. Então você está criticando. Olha, você pode jogar sobre isso, que a formação do condutor hoje no Brasil, ela é frágil, ela é ineficaz. Porque se está acontecendo, pensa comigo, vamos parar para pensar aqui. O condutor, ele entra numa autoescola, o futuro condutor entra numa autoescola, faz ali umas etapas de teoria, número de carga horária ali a ser seguida, depois faz etapas de aula prática, faz uma prova e está apto para dirigir. Mas o problema ocorre. Esse condutor sai dali e não tem paciência, esse condutor não respeita as leis, então eu tenho uma falha aí. Então eu posso dizer, professor, que a falha está lá na formação? Sim, você pode jogar isso na sua redação. Eu não estou falando que ela é a única culpada, mas você pode jogar, olha, é necessário melhorar. Melhorar por quê? Porque se tem falha hoje na violência no trânsito, nós precisamos consertar ali pela raiz. Onde é a raiz? A autoescola, onde forma esse condutor. Mas, professor, e aquele que não tem carteira? Nós vamos conversar sobre isso, ok? Mas eu estou falando daquele motorista habilitado. Olha lá, vamos ler comigo? A violência no trânsito é uma manifestação específica de violência. Lembra que eu falei com você, meu aluno? Nós temos vários tipos de violência. E a violência no trânsito é um. Então, se eu falo com vocês o seguinte, hoje vocês podem sair na rua e alguém perguntar, olha, que tipo de violência tem na cidade? Aí você vai falar, tem preconceito linguístico, tem o bullying, tem violência contra os animais. Vocês perceberam que eu nem trabalhei o assalto? Porque todo mundo sabe argumentar sobre. Mas eu mostrei para vocês que há outros tipos. E a violência no trânsito também, ela faz parte desse grupo, desse eixo temático, violência. Tá? Sendo assim, pode ser intencional ou não. Olha ali. Caso seja intencional, entra no caso juridicamente chamado de crime doloso. Professor, você quer dizer que há casos de violência que o cara tem a intenção de praticar? Pensa comigo. Se o cidadão está ali assistindo o jogo, tomando e pega o veículo embriagado, calma aí. Ele sabe dos seus atos. Mas ele bebeu. Sim, se ele sabia que ele ia beber, o que ele tinha que fazer? Já se preparar para isso. Então,
Pode ser, nós vimos logo no início que, infelizmente, as nossas leis são falhas, mas pode ser que ele possa ali responder por crime doloso. Mas também nós temos o caso que não seja intencional, às vezes realmente é um problema da via, ou uma outra questão. Estou falando de atropelamento, né? Nós chamamos de crime culposo, ok? É estranho, né? Nós falamos crime culposo é aquele que não tem culpa. E o crime doloso é aquele que tem culpa. É meio bugado assim a nossa legislação, mas entenda isso aí. Repetindo, quando há a intenção, crime doloso. Quando não há a intenção, ou seja, não é intencional, é crime culposo, ok? Beleza, meu aluno? Bacana você usar isso na sua redação, porque o Estado ele precisa pensar nesses dois ambientes. Se eu tenho crime culposo, o que é o crime culposo? E por que foi culposo? Será que realmente foi culposo? Eu preciso tratar. E o doloso eu preciso tratar, educar e punir. Prof, você disse que nós não trabalhamos com punição, trabalhamos com educação. Mas tem casos que nós precisamos trabalhar com a melhor punição, de acordo com as leis. Ok, queridos? Vamos lá então. Nós temos as questões também apontadas pela violência. O uso do celular no trânsito, né? Tá ali, e aí, tudo bem? Alô, Pepe Moreno, tá conversando. E aí, meu querido? E o trânsito? Ah, mas professor, né? Costume, coloca um fone, coisa e tal. Não. Violência no trânsito, acidente no trânsito, o celular também é um culpado. Dirigir alcoolizado, falamos com vocês. Dirigir colado, às vezes o veículo da frente, às vezes tem pessoas ali que respeitam, isso ocorre constantemente. O cidadão, ele respeita a via, né, a velocidade máxima 60 por hora, ele respeita, mas aí vai ter um veículo colado. Aí você precisa frear, brecar o carro por algum motivo, tem a colisão. Dirigir acima da velocidade permitida e o desrespeito com a sinalização. Nós temos a questão do uso de segurança, do cinto de segurança. Deu muito o que falar, mas não é meu foco chegar sobre isso com vocês, que falaram essa questão da liberação das cadeirinhas, né, da não penalização quanto ao uso do cinto de segurança. Mas o nosso foco aqui é falar que deixar de usar o uso de cinto de segurança é uma das maiores imprudências. Coisa tão simples, né? Coloquei lá. Pronto. Colocou, você está praticamente seguro numa colisão. Agora pensa comigo o seguinte, sabe o que acontece? Vê se não já aconteceu isso na sua casa. Às vezes eu já fiz isso, né? E preparando uma aula dessa há muito tempo, eu falei, olha, eu preciso mudar a minha mentalidade. Por exemplo, você está na via, você está com o cinto. Quando você chega próximo ao seu bairro, o que você faz? Aperta e tira o cinto. Aqui no meu bairro eu estou seguro, aqui não vai acontecer acidente. Mas pesquisas revelam que os acidentes geralmente ocorrem próximo à sua casa, ocorrem próximo à sua casa. Por quê? Ali é onde o momento você cheguei no meu bairro, agora eu posso tirar o cinto, posso ligar o telefone, colocar e vou embora, acelerar, estou no meu bairro. Aí que está o problema. E a outra coisa que nós temos aí, ó, o sentimento de impunidade. Esse sentimento de impunidade é horrível. Por nós, brasileiros, que somos vítimas, saber que alguém cometeu um crime no trânsito e está solto. Nós temos vários casos desse aí. Paga uma fiança, às vezes nem paga, paga um bom advogado, ok? Então esse sentimento de impunidade, às vezes o cara, eu posso ir lá, vou beber, depois eu pago um bom advogado. Quantos e quantos e quantos casos vocês já viram aí na Rede TV, beleza? E também você, pedestres, tem a questão do desrespeito às leis e principalmente o uso do celular. Tem outros fatos, mas eu falo do uso do celular também. Ok, meus queridos? Professor, bicicleta também pode ocasionar alguma violência, algum certo acidente? Sim. Por que isso? Olha, pouca segurança e conforto na maioria das regiões para o deslocamento de bicicletas ou a pé. Às vezes eu vou dar aula em alguma escola, poderia até de bicicleta, poderia até ir a pé, mas aí eu penso, a violência, né? A falta de segurança ali, tanto para a bicicleta, o desconforto, falta de conforto, porque você às vezes vai ter que usar a mesma via do carro, porque não tem ciclovia. Olha aí aonde o caminho argumentativo que você pode percorrer. Galera, falar em redação, você tem que pensar na sua vida. O que isso aconteceu comigo? O que eu já passei por isso? Se eu já vi isso aí, você já começa a pensar. O que eu estou falando com vocês aqui
certamente você, meu aluno, já está imaginando, olha, vai andar de carro, vai lembrar desse tema. Ou está lembrando de algumas situações que aconteceram. Aí lembra que eu falei com vocês o seguinte, que a questão do trânsito também, que nós temos principalmente nos grandes centros, é a questão do trânsito, do engarrafamento. Sabe por que isso aí? Jornadas de estudo e trabalho em rotinas pouco flexíveis. Geralmente, 8 horas da manhã até 4 horas da tarde. Né? Que estimula o quê? Horários de pico no trânsito. E esses horários são os horários que têm maior estatísticas voltadas para acidentes, violências ali nas vias. Então é interessante, professor, eu posso levar para esse caminho? Pode levar sim para esse caminho. Obviamente você vai precisar ler o texto de apoio. O texto de apoio vai mostrar a você, meu aluno, como argumentar. Então você pensa o seguinte, alguma empresa poderia trabalhar à noite. Nós hoje, por conta da pandemia, estamos trabalhando nos nossos lares. Olha que bacana, olha como que o trânsito está mudando. E algumas empresas estão se dando bem, estão lucrando muito mais nesse período de pandemia que anteriormente. Então por que nós não começamos a mudar isso aí? Né? Porque as nossas rotinas são pouco flexíveis. E, obviamente, se você jogar isso na sua redação, você vai ter um caminho argumentativo bacana. Então vamos lá para a área do conhecimento. Joguei todas as estratégias argumentativas para vocês. Obviamente vocês pensarem em outras, mas quando eu falo assim, área do conhecimento é aquela ideia, não basta você afirmar, você precisa provar. Não basta você afirmar, olha, tem violência no Brasil, e assim, não, prova que tem violência no Brasil. Fala pra mim que tem violência no Brasil. Como que você fala que tem violência no Brasil ou violência na sociedade? Olha, eu vou falar através dos Velozes e Furiosos. Vou contar um caso rapidinho pra vocês. Estava assistindo Velozes e Furiosos, eu tinha um Corsa 1.0. Cara, assistindo Velozes e Furiosos naquela, né, ali, saudade do cinema ali, assistindo, pá. Aí depois liguei meu carro e cadê que o carro andava? Né? 60, 40, porque eu sou muito medroso no trânsito, graças a Deus. Mas às vezes o cara assiste o Velozes e Furiosos e pensa que ele é o cara. Eu vou dirigir, né? Coloca aquela musiquinha e vai embora. Quantos de você, aluno, pensa em tirar a carteira e colocar as músicas do Velozes e Furiosos só para, né, apertar ali o nitro e ir embora? Calma aí, professor. Eu posso jogar isso na redação? Pode. Você pode jogar que o filme Velozes e Furiosos, ele apresenta em sua composição desrespeitos às leis. Poxa, quebrou meu coração. Não, estou falando com vocês como que eu posso argumentar sobre isso. Que as pessoas... E é visto como natural. Infelizmente, aquela situação não só está no ambiente ali, né, do cinema. Ele também está na realidade. Olha que bacana você usar isso aí. Mostrar que, por mais que esteja no filme, quem dera, né? O bom que seria apenas cena de filme, cena de novela. Mas é cena da realidade brasileira. Então você pode jogar alguma coisa sobre isso aí. Eu não estou falando que o filme ele vai influenciar, mas você pode mostrar para ilustrar, e uma boa ilustração para a sua redação. E Velozes e Furiosos dá para você usar muita coisa dentro do seu texto, principalmente a palavra furiosa. Né? A questão do motorista, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E nós temos também o Código de Trânsito Brasileiro. Se você está com o motorista ao seu lado aí, grita aí, pai, mãe, tia, vó. Opa! Pai, mãe, tia, vó. Grita aí. Você já leu o Código de Trânsito Brasileiro? Se sim, é porque vai tentar algum concurso. Porque geralmente nós não temos acesso. Temos acesso, está na internet e tal, mas para que eu vou ler? Não vou fazer uma prova, não vou ser avaliado. Então o Código de Trânsito Brasileiro ele educa, mas infelizmente o motorista não recebe essa educação. Então, professor, eu poderia falar então na minha conclusão que eu posso pegar esse Código do Trânsito Brasileiro, né, e jogar lá nas escolas para que as crianças aprendam e assim elas possam, né, ensinar os adultos, perfeito. Se você pensou assim, meu aluno, você está no caminho certo. Beleza? Principalmente quem é esse adulto? É o pai. E essa criança vai ser o futuro motorista. Beleza? E nós temos a questão do Maio Amarelo. Vou mostrar para vocês algumas imagens aí, imagens educativas, mas infelizmente essas imagens, elas chamam muito a atenção, mas em maio. Então tem sobre esse aí, né, que a criança lá, quem tem que crescer são as nossas crianças, não as estatísticas. Mostrando a questão de atropelamento, crianças vítimas de atropelamento perdem a vida por conta disso aí. Nós temos a questão do ciclista também. Um acidente é como andar de bicicleta.
não dá para esquecer nunca. Né? Lembra aquela frase? É como andar de bicicleta, nunca se esquece. Um acidente também. E também a violência contra os ciclistas. Nós vamos passar mais um pouquinho para você ver aí o aspecto voltado, né? Sempre percebam que as propagandas geralmente vão colocar a figura da criança. As propagandas Maio Amarelo, eles focam a figura da criança, porque é a que mais sofre. Às vezes no acidente, é a mais frágil, às vezes, né, por ser ali a vítima e também por perder um ente querido. Ok? Então você pode jogar basicamente isso no seu texto. Esse desenho é um desenho muito antigo, talvez não é da época de vocês, nem da minha também, que eu sou muito novo. É um desenho que é muito bacana, que vai contar a história desse senhor. Nessa imagem de baixo aí você está vendo que ele está cheirando as flores, né, o pateta e coisa e tal. É muito bonitinho, né? Ele é uma pessoa doce. Mas quando ele pega o volante, ele se torna uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa violenta. É um desenho que está no YouTube, vocês podem pesquisar lá, Pateta, Trânsito, vocês vão conseguir achar. Que ele vai mostrar sobre isso aí. E realmente, porque quem pratica às vezes a violência no trânsito é uma pessoa comum. Eu não estou falando, queridos, que quem está praticando essa violência, quem, né, bebe às vezes ali, dirige de forma irregular, eu tenho um estereótipo para isso. Não, é uma pessoa comum, qualquer pessoa pode fazer isso. O problema é esse desenho ele mostra, porque toda a população, se não respeitar as regras, pode se tornar esse pateta aí. Tem alguns textos educativos, alguns artigos que falam o pateta do trânsito. Se você já leu alguma coisa sobre isso aí você vai lembrar que está fazendo menção a esse vídeo. E também tem um desenho muito legal sobre carros, que ele vai mostrar alguns acidentes que ocorrem ali, principalmente por conta das vias, tá? É bacana trabalhar nesse aspecto, principalmente se você jogar as crianças, porque esse desenho chama a atenção das crianças e através desse desenho você consegue educar nas nossas escolas o menino para que o pai não cometa nenhum crime. Ok? Propósito de intervenção. Vou apresentar algumas para vocês, não quer dizer que vocês precisam usar todas. Olha lá, campanhas mais efetivas e frequentes. Não apenas no mês de maio, não apenas no final do ano também, que é onde ocorrem muitos acidentes por conta das festas, mas constantemente. Precisa acontecer essas campanhas. Maior incentivo governamental, né, na questão das empresas privadas, na utilização das bikes. É claro que eu preciso melhorar a ciclovia. Eu tenho a questão da... Lembra que eu falei com vocês dos trabalhos, das jornadas de 8 horas até 4 horas da tarde, 8 horas da manhã a 4 horas da tarde? Eu preciso melhorar isso aí. Então, se você apresentou isso no seu texto, você precisa resolver. Então, campanhas de, né, liberar as empresas, mudar um pouquinho o horário, né, do seu funcionário. Nós temos, obviamente, maior fiscalização por parte dos órgãos responsáveis, porque se eu tenho uma falha, alguém tem uma brecha ali, eu preciso melhorar essa fiscalização, melhoria das vias. Olha o que eu falei ali com vocês, ó. Vamos ler comigo esse. Educação nas escolas. As crianças são o presente e o futuro. Porque elas têm um efeito imediato. Você ensina uma criança, principalmente do 6º ano para trás, para baixo. Você ensinar aquela criança do 6º ano, vai chegar em casa e vai ser chato. Mas isso que é o bacana, é um processo educativo que você pode colocar. E também é um longo prazo, porque essa criança vai ser o condutor futuramente. Você que está no 3º ano precisava ter essa aula. E mais debates nas mídias televisivas. Então são várias estratégias que vocês podem utilizar, meu aluno. Revisando a nossa aula de hoje, a aula bacana, simples, tranquila, para você escrever o seu texto. Você precisa pegar as ideias ali, as melhores ideias que você quanto aluno, precisa ser crítico. Ó, essa eu vou usar, que encaixe de uma forma coerente ao seu texto. Falamos sobre o desrespeito às leis, falamos como área do conhecimento Velozes e Furiosos e falamos como propósito de intervenção educação no trânsito, não somente para o condutor, mas para toda a sociedade, exclusivamente as crianças. O que nós vamos falar na próxima aula? A próxima aula, meu aluno, nós vamos falar sobre violência contra os animais. Professor, você já falou uma redação sobre essa, você já falou sobre isso. Sim, mas nós vamos ler uma redação modelo de Gabriel Pires, ok? É um aluno também do 3º ano que liberou essa redação para fazermos essa análise. Pode ser que ele esteja ouvindo neste momento, assistindo essa aula. Muito obrigado, Gabriel, pelo seu texto. Não é um esqueleto de redação,
A minha ideia não é trabalhar com esqueleto, aquele esqueleto pronto, mas para você ver que ele utilizou algumas ideias que eu falei e jogou dentro do texto. Aí nós vamos mostrar leitura do caderno de redação, proposta de introdução, desenvolvimento e também a conclusão. Agradeço imensamente a participação de cada um de vocês e aguardo até a próxima aula. Valeu, meu aluno!